Hoje nós vamos finalmente entender qual a diferença entre quem se é e quem se gosta. Olá, meu nome é Wagner Steffen e eu ajudo as pessoas a encontrar, aceitar, para então perseguir seus objetivos de carreira. Esse é o Desafio Diversidade, um programa aqui na Desafio Certo que tem como objetivo explicar alguns tópicos relativos às diversidades das mais diferentes formas. Nós acreditamos que, ao explicar conceitos relativos às diversidades, a gente ajuda todas as pautas diversas, tanto dentro das empresas, tanto no entendimento da sociedade. Dito isso, vamos falar hoje sobre a diferença entre gênero e sexualidade. A gente até falou um pouquinho sobre isso, né? Acho que foi o primeiro desafio de diversidade que a gente fez. A gente falou sobre a sigla, né, LGBTQIAP+. E a gente falou um pouquinho sobre a questão de o que é gênero e o que é sexualidade. Mas como a gente falou mais para explicar cada uma das letrinhas da sigla, se vocês tiverem curiosidades por que a sigla é tão grande, qual é o significado de cada uma das letras, vou tentar deixar aqui o vídeo que a gente fez sobre isso, tá bom? Porém, a intenção nossa aqui é explicar a diferença entre o que é sexualidade, né? A gente vai até trazer um pouquinho da discussão entre sexualidade e afetividade, e também nós vamos falar um pouquinho sobre gênero, que é uma questão não de quem se gosta, mas de quem se é. Então, lembrando, né, que essa é uma pauta, a gente fala de vários conceitos relacionados a todas as diversidades, né? Mas aqui a gente está tentando trazer uma pauta da comunidade LGBTQIAP+, apesar dela envolver a todos, não nossa comunidade. Tá? Então, uma pessoa pode ter uma outra diversidade, ela pode ser uma pessoa com deficiência, uma pessoa idosa, ela pode ser mulher, ela pode ser negra, que ela vai também, né, lidar com essas questões de sexualidade e gênero. Tá? Porém, ela é uma pauta, sim, mais voltada à nossa comunidade, mas ela vale para todos, tá? Então é importante deixar isso bem claro, tá bom? E uma coisa que eu não trago muito nos vídeos, porque tem muitos vídeos que a gente faz, né, uma lista de pautas que a gente quer abordar, e aí a gente, né, faz o vídeo aí. Mas esse vídeo ele tem uma motivação muito pessoal por trás, eu acho importante trazer isso quando isso existe, que algumas pessoas que eu considero assim, inteligentíssimas no meu convívio, né? E que elas dizem que elas não entendem a diferença, né? Eu até vou contar um caso que é pessoal, mas eu vou tentar deixar os nomes de fora, quando eu for explicar alguns exemplos, né, entre sexualidade e gênero, mas são pessoas que falam que não entendem e que quando eu tentei explicar, deixaram bem claro que não querem entender, que não conseguem, que é complicado e que pronto. Então, para as pessoas, né, que são assim hoje, que futuramente queiram aprender algo do gênero, eu vou deixar esse documento aqui, né, nesse formato de conteúdo registrado para explicar para quem quiser aprender sobre essas diferenças. Então vamos falar, o que é sexualidade? Sexualidade é a forma como eu me relaciono com o mundo. E apesar de ser muito junto hoje em dia, a gente tem uma diferença entre sexualidade, as pessoas com quem eu sinto desejo carnal, desejo sexual, e afetividade, que é as pessoas com quem eu sinto carinho romântico, né? Eu vou até, né, ser ousado aqui, né, e já explicar para você que é hétero e está iniciando nesse aprendizado, que você é uma pessoa que tem a capacidade de sentir carinho por todos os gêneros possíveis. Se você conhecer uma pessoa, você pode sentir carinho por ela. A afetividade que eu tô falando é um afeto romântico, né? Com quem que você é romântico, tá bom? E aí sim, você que é hétero, eu não estou desconfiando da sua sexualidade, mas você que é hétero, em geral, você além de heterossexual, você é heteroafetivo. Quer dizer o quê? Que você sente desejo sexual pelo gênero oposto e também sente carinho romântico pelo gênero oposto, tá certo? E vamos lá, vamos falar então de sexualidade, a gente vai fazendo os paralelos com a afetividade também, tá? Porque em geral, tá gente? Geral, realmente esses dois fatores eles se conversam. Uma pessoa que é homossexual, normalmente ela é homoafetiva também, mas nem sempre. Vou dar um exemplo pessoal já. Vamos tentar explicar então
todos os fatores. Não dá para explicar todos, tá? A sexualidade é uma coisa extremamente complexa da mente humana, mas vamos explicar pelo menos os mais tradicionais fatores aí pra gente entender. Então a gente tem, em primeiro, a gente tem a sexualidade que é considerada normativa hoje, né? A sexualidade que é a heterossexualidade. O que isso quer dizer? Nesse mundo, né, de gênero masculino e feminino, em geral, o hétero é a pessoa heterossexual, ela é aquela pessoa que sente a sexualidade e geralmente a afetividade por pessoas do gênero oposto. Então, mulheres heterossexuais vão sentir atração sexual e, em geral, afetividade exclusivamente ou em grandíssima parte por homens. Tá? E olha só que interessante, por homens, pelo masculino. Não necessariamente uma mulher heterossexual, ela só sente atração por homens heterossexuais, elas podem sentir atração por homens gays, homens bissexuais e tudo mais. Ela sente atração pelo masculino, tá? Da mesma forma, um homem heterossexual, ele vai sentir desejo sexual e afetividade em geral por mulheres. Sejam elas mulheres heterossexuais, mulheres bissexuais, mulheres lésbicas ou mulheres trans, por exemplo, mas a gente não vai entrar ainda no trans, porque o trans a gente vai estar falando aí de gênero, tá bom? Então, a heterossexualidade é isso, é você sentir carinho, você sentir desejo sexual pelo sexo oposto, certo? O meu caso, eu sou homossexual, homoafetivo, porque eu sou um homem cisgênero e eu sinto desejo sexual por outros homens. E aí olha que interessante, né? O exemplo pessoal que eu ia dar é isso. A gente já começa a complicar aí. Em termos bem específicos, eu vou dar um exemplo pessoal porque ele é meu e eu posso dar, eu não estou falando de outras pessoas. Eu sou uma pessoa que, no espectro de sexualidade, eu tendo pro bissexual e não pro homossexual. Por quê? Eu sinto sim, e eu tenho a capacidade de fazer sexo, ter relações sexuais com mulheres também. Eu sinto o desejo sexual. Porém, eu sou homoafetivo. Eu só tenho esse carinho romântico, essa capacidade de relacionamento com outros homens. Eu só me vejo casando com um outro homem. E é o que eu fiz. Eu casei com outro homem. Tá? Mas sexualmente falando, sim, eu sou bissexual, porque eu tenho a capacidade, o desejo sexual por ambos os gêneros, certo? Mas, em geral, uma pessoa homossexual, ela também é homoafetiva, ela sente carinho, e ela sente carinho romântico, e sente desejo sexual apenas, ou em grandíssima parte, só por pessoas do mesmo gênero que elas, tá? Da mesma forma, né, uma mulher homossexual, né, que a gente chama que o nome é lésbica, as lésbicas sentem atrações por outras mulheres, tá? Mulheres trans, cis, mulheres bissexuais, mulheres lésbicas, mulheres héteros, tá? Elas sentem esse desejo sexual. O que não quer dizer, e vamos deixar bem claro, que se eu sou um homem gay, um homem homossexual, eu sinto atração por outros homens, que eu vou sentir atração por homens héteros e vou dar em cima deles, né? Isso não é o que acontece, tá bom? Só para deixar bem claro, mesma coisa que as mulheres lésbicas, elas não vão dar em cima das pessoas héteros, pelo menos não de propósito. Não necessariamente. Claro que cada pessoa é diferente. O que mais a gente tem dentro de sexualidade? Temos a sexualidade, que é um guarda-chuva bem grande, que a gente não vai discutir inteiro hoje, porque se eu fosse discutir isso, eu ia querer trazer uma pessoa bi, uma pessoa pampa para discutir isso, porém, a gente tem pessoas que sentem atração por 2 ou mais gêneros. Só tem gênero masculino e feminino. Não, tem mais. Mas uma pessoa bissexual, né, as pessoas bissexuais mais comuns, elas vão sentir atração sexual. E, em geral, as pessoas bissexuais, elas em geral também são biafetivas, né? Elas sentem carinho romântico, têm a capacidade de carinho romântico por ambos os gêneros aí. Elas vão sentir atração pelo homem e pela mulher, tá? Então, pelo masculino e pelo feminino. Tanto atração sexual quanto afetividade. Mas, dentro da bissexualidade, a gente vai ter pessoas que... A gente vai ter, por exemplo, pessoas que, dentro de gênero, elas não se identificam nem como homem, nem como mulher.
e aí elas vão estar entre os dois ou em nenhum dos dois. E aí uma pessoa bissexual, ela pode sentir por dois ou mais, porque a gente vai ter outros gêneros envolvidos aí também, tá? E é o caso de uma pessoa pansexual, que é a pessoa que sente atração por qualquer tipo de gênero, qualquer tipo de sexualidade. Ela vai sentir atração por pessoas, carinho afetivo e romântico por pessoas, tá certo? Então, se ela sente isso por qualquer um, ela é pansexual. Se você sente só por homem, bem masculino, ou homem masculino, e mulheres femininas, e você não sente uma atração por exemplo, uma pessoa agênero, né, uma pessoa sem identificação clara de gênero, você não é um pansexual, você é um bissexual. E, enfim, como eu disse, a gente não vai entrar nas complexidades que tem, tá? Porque aí a gente precisaria de muito mais tempo aí pro vídeo, mas um bissexual é isso, sente por dois ou mais gêneros. E se a gente tem A, B, a gente tem A e B, a gente vai ter o nenhum nem outro, né? A gente está falando aqui dos assexuais. E aí eu trouxe a questão de afetividade especialmente para os assexuais, porque a tendência que a gente tem de ver que a tendência que a sociedade tem, o preconceito que a sociedade tem do assexual, é que ele é uma pessoa que nunca vai ter um relacionamento, porque se ele não gosta de transar, ele não tem relacionamento. Não. Existem assexuais que são aromânticos também, que além de assexuais são afetivos, né? Não tem afetividade por nenhum dos gêneros. E tem assexuais, pessoas que não gostam de ter relações sexuais, que são afetivas, que têm relações, que são românticas. São assexuais românticos. Tem relações em que o sexo não tem nenhum papel dentro da relação. E aí a gente tem, né, e conforme a gente vai... É uma discussão que eu vou trazer bem pouquinho, que é a questão da pornografia, né? Como a gente é exposto à pornografia desde muito cedo, a gente tem essa valorização do sexo, a gente tem essa questão que o sexo é muito importante, a gente tem todas as piadinhas sociais que se faz se um casal não faz mais sexo, então é porque o casamento tá acabando. Gente, não é assim, tá? Eu lembro que teve uma época na minha vida que eu comecei a refletir que eu falei, putz, eu não tô com o meu marido por conta do sexo. O sexo é maravilhoso? Sim, mas eu escolho ele, eu enfrentei o que eu tive que enfrentar por ser gay, eu investi nessa relação como eu tive que investir, porque relação dá trabalho, eu fiz tudo isso porque ele, pra mim, é uma pessoa que quando o sexo não for mais possível, quando a gente for muito velhinho, por exemplo, a gente vai sempre poder conversar. E simplesmente o assexual é uma pessoa que não precisa nem do sexo, nem enquanto é jovem, em momento algum. Ela está com outra pessoa porque ela gosta daquela pessoa e o sexo não é um fator. Então, tente entender que o sexo não necessariamente precisa ser um fator dentro da sua relação. E aí vamos falar de gênero. Gênero tem a ver com quem eu sou e como eu me reconheço, tá? E aí a gente vai começar falando das pessoas cisgênero, né? As pessoas em que cada um de nós recebe uma classificação de gênero ao nascer. Essa classificação de gênero tem a ver com o nosso genital, né? A gente já falou em alguns outros vídeos sobre a diferença entre sexo e gênero, né? O sexo, o aparelho genital que você nasce, pouco tem a ver com o gênero que você se reconhece, tá? Mas, no mundo que temos hoje, se o bebê, né, a criança, né, esse pequeno ser humaninho, nasce com o aparelho genital masculino, ele é classificado como homem. Se nasce com o aparelho genital feminino, classificado como mulher. E aí tem muita gente que vai falar da natureza, da biologia. Então, não tem outra coisa, é homem ou mulher. Mentira, porque a gente tem o intersexual, que eu não vou entrar aqui, eu vou falar só sobre ele como gênero, mas que é um gênero misto, biologicamente falando, tá? Que vai se identificar de acordo com o que ele sente vontade, que é como todo mundo deveria, né, se identificar. E aí, falando, né, dos gêneros, a gente tem a pessoa cisgênero, que é a pessoa que se reconhece como esse gênero que foi proposto a ele quando ele nasceu, e a pessoa transgênero, que é a pessoa que não se identifica com o gênero que ela nasceu. E aí ela vai fazer uma transição, que essa transição vai depender de quanto ela quer fazer. Se ela quer fazer alguma operação, se ela quer tomar hormônio ou não, mas o que importa é que essa pessoa se reconhece como determinado gênero. Ela se reconhecendo como esse gênero, ponto. É isso que você precisa para respeitar o gênero que essa pessoa escolheu. É uma escolha dela,
tá bom? Então pessoas trans são pessoas que se reconhecem como gênero oposto ou como um gênero diferente, como eu disse, tem vários gêneros, né? Como um gênero diferente do que ela nasceu. Antes de entrar nos exemplos que eu trouxe aqui, vamos falar um pouquinho de pessoas agênero, pessoas que não se identificam com nenhum gênero, nem masculino, nem feminino e nem os outros gêneros que existem, nem gêneros intermediários e nem gêneros diferenciados. Tá? Ela se considera fora do espectro de gênero. Geralmente essa pessoa se veste com roupas que são neutras em gênero e elas têm uma identidade que não se comporta de acordo com nenhuma identidade, uma aparência, não só física, mas uma identidade mental também, de ideias, que não se identifica com as classificações de gênero entre masculino e feminino. Então essa pessoa ela não se considera nem do gênero masculino nem do feminino, nem entre esses gêneros e nem entre gêneros diferenciados aí propostos também pela comunidade. Ela se considera fora de qualquer espectro de gênero. Ainda falando das pessoas agênero, a gente tem as pessoas também que elas podem ser chamadas, tem as diferenças, tá? Mas eu vou deixar isso para vocês pesquisarem certinho, porque a gente não vai entrar aqui, até porque eu não tenho vivência, então eu corro risco de falar alguma coisa errada aqui, eu não quero isso, que são as pessoas não binárias. As pessoas não binárias, as gêneros, elas têm as similaridades delas e têm as diferenças também. Mas quando ela fala que ela não é binária, ela não é nem do gênero masculino, nem do feminino. As pessoas agênero, elas são mais ainda. Uma pessoa não binária, ela pode se considerar de um terceiro, quarto gênero. A pessoa gênero, ela não considera de nenhum, tá bom? Então essas são as definições aí. Se você quiser saber mais, eu recomendo muito que você leia sobre o assunto. E a gente tem as pessoas que transitam entre os gêneros, então que um dia acorda com uma aparência e com uma ideia e com uma sensação mais masculina, outro dia mais feminina, outro dia uma mistura desses dois. Geralmente as pessoas de dois gêneros, elas normalmente transitam entre o masculino e o feminino, tá? Ou tem uma posição específica entre o masculino e o feminino, ou elas transitam entre dois gêneros que não o masculino e o feminino, tá bom? E aí, para você entender melhor as pessoas que transitam entre os gêneros e outros gêneros que existem além do masculino e feminino, também recomendo que você pesquise. É uma atividade muito interessante, muito legal, porque se eu for trazer dentre os gêneros que não são, né, masculino e feminino, se eu for trazer um ou outro, eu sinto que eu vou estar sendo injusto, porque existem vários. Vamos lá. Lembra que eu falei que teve uma situação na minha vida muito específica, que eu não vou falar nomes, mas foi com a minha família, em que eu senti que um dia eu ia fazer uma explicação, um conteúdo sobre o assunto. Porque para mim é tão simples e acaba que para as pessoas próximas de mim não era, e a gente teve uma discussão, enfim. Hoje a discussão não importa mais, mas foi uma situação muito difícil para mim. Eu fiquei bastante nervoso de eu não conseguir explicar. Já tratei isso com meu terapeuta, estou bem, mas foi a motivação desse vídeo, né? Então, uma das pessoas da minha família, ela é uma mulher cisgênero, tá? Mulher cisgênero, tá? Perfeito. E ela se relacionou com um homem trans. E aí, né, dá vontade de fazer até um quiz, né? Depois que eu expliquei tudo isso, vou fazer um quiz, né? Esse rapaz é um homem trans e ele tem interesse por mulheres. Tá? Então ele é um homem trans e ele tem interesse pelo gênero feminino. Esse rapaz tem qual sexualidade? A alternativa A. Mentira, não vou fazer isso. Porém, se você achou que ele era gay ou bissexual por alguma razão, você estaria errado. Esse rapaz, ele, independente de como ele nasceu, ele é um rapaz, ele é um homem. Se ele é um homem, independente de como ele chegou na decisão que ele é homem, tá? Se foi porque ele nasceu, ou porque ele decidiu, ou pelos dois, não importa se ele gosta, se ele é um homem e gosta de mulheres, ele é um homem heterossexual. Ah, mas se ele queria ficar com mulher, por que ele não ficou mulher e virou lésbica? Gente, isso é uma afirmação de pessoas cis, normalmente. Lembra que ser cis é ser privilegiado. E eu me incluo nesse privilégio. Quando eu nasci, já me reconheço dentro do gênero que me deram ao nascer, eu não preciso fazer nada para conquistar o direito de ser quem eu sou. Isso é um super privilégio. Se esse rapaz precisou passar por mudanças na vida dele para chegar onde ele quer chegar,
e onde ele se reconhece, onde ele se enxerga em quem ele é, não importa se ele precisou ter um esforço ou ele nasceu, ele é um homem. E se ele é um homem, gosta de mulher, ele é um heterossexual. Ponto final. Tá? É a mesma coisa de, e aí vamos dar um exemplo, né? Teve até um caso muito similar, né? Quem gosta do seriado Glee, né? Não estou fazendo propaganda, não estou ganhando nada, mas tem uma situação em que tinha uma mulher, que nasceu mulher, ela era uma mulher heterossexual, e aí ela se reconhece como homem, e ela faz toda a transição para virar um homem. E aí, em determinado momento, alguém que, por acaso, né, a vilã do negócio, pergunta, então se você virou homem, agora você vai pegar mulheres? Aí a vilã, você não vai ter capacidade? E aí, ele, né, fala com muita clareza, não, eu sempre me relacionei com homens e eu gosto de homens. A única diferença agora é que eu me reconheço como homem, então agora eu sou um homem gay, que eu continuo gostando de homens. Então repare, este homem, um homem trans, ele é um homem trans que gosta de outros homens. Se ele é um homem e gosta do mesmo gênero que ele se reconhece, ele é um homem homossexual. Mas por que não ficou como... Cara, é absurdo essa sua pergunta. Por que vamos supor que você, pessoa que está afirmando isso, é um homem hétero. Eu te faço a pergunta, por que você não vira lésbica? Por que você não vira mulher? Porque as mulheres são mais fáceis de pegar quando você é mulher. Você pressupõe, né? Por que você não vira mulher para pegar mulher? É simples, porque você não é mulher. Você não se reconhece como mulher, você se reconhece como homem. Por que ele mudou e virou homem? Porque ele se reconhece como homem. Só. A mesma coisa pode acontecer com mulheres. Sim, uma pessoa nasce homem, se reconhece como mulher, vira uma mulher transexual e ela pode gostar de outras mulheres. E aí ela é uma mulher transexual lésbica. É difícil? Não é. Você só é simples. Gênero. Você aceita, você pergunta, como eu posso te chamar? Então o seu nome, agora você é uma mulher trans, o seu nome é Joana. Tá bom, você é Joana. Você é Raquel. Você é Vanessa, não importa. É a Raquel? Pronto, ela é mulher. Você não tem nada a dizer sobre a vida dela. Quem é você? Aí se a Raquel vou lá e pegar a Joana, ela é uma mulher trans, hétero. Mulher trans, lésbica. Ponto. Mas por que não continua homem? Porque ela não quer, porque ela não se vê. Quem é você para dar opinião sobre a vida da outra pessoa? Aceite o gênero que a pessoa se reconhece, pergunte como ela se reconhece, respeite como ela se reconhece. Nome, gênero, trate como ela, não é ele. Mas nasceu com... Para de pensar no genital dos outros. Que mania de pensar no genital dos outros. É chá de revelação a vida inteira agora? Que coisa. Legal. Esquece o genital da pessoa. A pessoa falou que é mulher, ela é mulher. E como respeito a sexualidade? Respeita. É a vida dela. Ela pega quem ela quiser. Tendo consenso, ela tá mais do que dentro do direito dela. Tá? Semana que vem, vamos falar sobre a diferença entre direito e privilégio, né? Para acompanhar esse vídeo que eu acho que ficou bem legal. Tá bom? Então, pessoal, eu quero agradecer demais o tempo que vocês passaram comigo, tá? Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Se você não gostou, deixa um dislike. De qualquer forma, deixa um comentário para eu saber o que você gostou ou o que você não gostou. E, além disso, deixa um comentário se você quiser alguma pauta, seja de diversidade, seja de carreira, tá certo? Se você quiser ajudar ainda mais aqui na Desafio Certo, aqui estão nossas redes sociais. Se você está ouvindo esse conteúdo como podcast, as redes sociais estão no tópico, na descrição do episódio. E se você está vendo isso por vídeo, se você quiser acompanhar por podcast, é o Anchor aqui, essa rede social roxinha aqui embaixo, que você vai encontrar todas as plataformas possíveis e imagináveis para você acompanhar esse conteúdo como podcast na plataforma preferida de você, tá bom? Agradeço de novo muito, muito, muito tempo que vocês investiram aprendendo um pouquinho mais sobre diversidade. Até semana que vem. Tchau, tchau.